Opa, opa, opa! Live quase aleatória. Bem-vindos, Carlos, Victor, João, administrador Adriano, Razan, Remi. Opa, a Raquel já entrou ali. Andressa, Márcia, todos sejam muito bem-vindos. Já vou chamar aqui já estou com a Raquel aposta aqui, já chamo ela daqui a pouquinho. Antes de eu chamá-la, vou fazer aquela coisa que eu sempre faço no começo das lives, né? Que é fazer uma indicação de livro. A indicação de hoje é esse aqui, ó. Olha só, ó. A corrupção... Ah, pera um pouquinho, estou cometendo uma gafe. Espera um pouquinho, estou cometendo uma gafe. Já vou arrumar minha gafe aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo acertá-la aqui. Agora sim. Aê, ó. Aqui, ó. Flávio Gordon, A Corrupção da Inteligência. Esse livro aqui fala não fala de políticos, não fala de empresários, fala dos intelectuais. Fala de como é que os intelectuais ajudam a construir um cenário de corrupção e tudo mais. E ele diz o seguinte, que as primeiras vítimas são exatamente eles, né? Então ele faz aqui um raio-x, mostra como é que estão a academia, a universidade. Cara, é uma paulada. O Flávio Gordon é muito bom, escreve muito bem. Então, tendo a chance, leia esse livro aqui, A Corrupção da Inteligência, que explica um pouco as raízes dessa bagunça toda que está acontecendo conosco aqui, né? Deixa eu voltar ali na Raquel e vou chamá-la para nosso papo aqui. Se vai andar aqui. 18 horas e 1 minuto. Bem-vindos a mais uma live aleatória. Opa, já está chegando ali, já entrou. Boa Tudo tarde. bem, Luciano? Boa noite, né? Faz 1 minuto que é boa noite. Tudo Aqui bem? ainda o sol está aparecendo, então dá para falar que é boa tarde. Tudo bem? Ah, que legal, tudo bem. Seja bem-vinda. O Muito pessoal está obrigada. chegando aí devagarinho, eles vão vindo aos poucos aqui, mas a gente vai trocar uma ideia legal aqui. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Aliás, Raquel, toda live eu começo com uma camiseta em homenagem à pessoa que está conversando comigo, tá? Ah, Então, a sua camiseta hoje é essa aqui, ó. Dos estágios iniciais, a fraude e a estupidez são terrivelmente parecidas. Né? E vou contar sensacional. por que eu escolhi essa frase aqui, né? Por quê? E é a razão da Raquel ter sido convidada para vir aqui. Eu compartilhei outro dia um trechinho de um vídeo de um programa do Rio Grande do Sul, onde o jornalista comenta ali sobre, por que tá tão cara a gasolina, né? Por que pagar R$7 e tudo mais? E ali contesta, sabe? O problema é o ICM, a forma como o imposto é aplicado. Botou um vídeo lá, eu publiquei o vídeo e só perguntei assim, e aí, né? Para ver se viriam explicações. Eu não sou economista, não sou do ramo, e também vivo querendo entender. E aí vieram vários comentários, explicações, e de repente entrou um comentário de alguém primeiro, falando do vídeo da Raquel, e aí a Raquel entrou e falou, eu expliquei isso num vídeo, né? E aí eu fui na conta dela dar uma olhada, e ela fez um vídeo bem legal ali, explicando de uma forma bastante didática. Eu fiquei curioso, falei, quem que é essa moça aí? Fui dar uma olhada, a Raquel é economista, trabalha com análises econômicas aí desde 2019, né? Tá fazendo um mestrando em economia, e usa o Instagram dela para explicar algumas coisas que são bem inexplicáveis. Gostei dessa definição, vou colocar na bio, explicando o inexplicável. Exatamente, é bem maluco. Eu falei, Gostei. acho que eu vou dei um toque para ela. Falei, Raquel, topa vir para a live, a gente trocar uma ideia, porque acho que esse assunto é muito importante, né? Por isso que eu coloquei aqui essa camiseta. Falei, cara, tá se discutindo o quê? É a ignorância ou é a fraude, né? O que é, né? Então, vamos tentar botar isso aqui um pouquinho mais claro. E deixa eu te dar só um parâmetro para você e para algumas pessoas que estão entrando agora aí. Essa série de lives que eu estou fazendo aqui chama-se Bora para a Retomada. Então, qual era a minha ideia? É conversar com pessoas das mais diversas áreas, né? E falar sobre o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Um ano e meio, já estamos indo para o 2º ano já de pandemia, que tirou a gente do eixo, tirou a sociedade todinha do eixo, e a gente aprendeu algumas coisas. Tivemos consequências aí que foram muito fortes em diversas áreas, né? Então a minha ideia era conversar sobre tudo o que aconteceu e falar, cara, o que a gente está aprendendo, né? O que a gente pode usar como aprendizado daqui para que na próxima crise a gente seja melhor, mais forte. Então a ideia era esse o pano de fundo, né? O que eu quero bater um papo com você não é procurar culpados, é tentar entender como é que funciona o manicômio tributário brasileiro, né? Que é a raiz dessa
confusão gigantesca que a gente está sofrendo por aí. Então, seja muito bem-vinda, né? Muito Vamos começar obrigada. o nosso papo aqui. Tá Muito bom? obrigada, Luciano. Vou Então, tentar explicar um pouquinho. vamos lá. Então, vamos começar com aquela história que arrasou de eu te chamar aqui, né? Então, teve uma tremenda discussão lá, porque os números começaram a ficar complicados, a inflação subiu o preço de tudo, e de repente a gasolina chegou a bater em R$ 7, e aí começou uma baita de uma discussão, né? Cara, se a Petrobras baixou o preço da gasolina, ou se o preço da gasolina custa R$ 2 e 2 e pouquinho na hora que sai da Petrobras, por que custa R$ 7 para mim? Onde foram parar os R$ 5 que estão no meio do caminho, né? Então, mil e uma explicações, eu queria ouvir da boca de uma economista que está por dentro do assunto aí. Vamos ver se você consegue. Vamos lá, Luciano. Olha, é difícil, viu, tentar equalizar, assim, explicar o sistema tributário brasileiro, porque é realmente uma loucura, né? A minha especialidade é justamente o ICMS. Quando a gente vai falar de outro imposto, ou tributo, ou enfim, algum tributo, né, alguma contribuição, eu tenho que pesquisar, porque realmente é, bem como tu colocaste, é uma loucura mesmo. Mas aí, como eu comento com uma amiga minha que também é da área tributária, o ICMS é tipo aquele primo seu meio mala, que tu até fala mal dele na família, mas se alguém fala uma coisa que ele, às vezes que ele não é, assim, coloca uma coisa a mais, assim, fala, poxa, além disso ele é corno, um exemplo. Fala, não, corno não, só um pouquinho, ele é ruim, mas não é assim pra tanto. Então, assim, eu sou a número 1 na fila ali de simplificar o sistema, tem que ter mesmo uma reforma, mas também a gente tem que cuidar para qualificar o debate, para conseguir resolver o problema, né? Porque todos aqui queremos um país melhor, a gente quer um melhor ambiente de negócio, a gente quer uma carga menor sobre o consumo, né? A gente quer tudo isso. Então, a gente tem que qualificar o debate e conseguir saber, né? Cadê os R$ 5 que estavam aqui, né? Por que saiu do preço da refinaria e a gente paga tanto, né, na bomba? E o ICMS está nesse bolo todo, é claro. Então, assim, começando bem basicamente, o ICMS é um dos fatores que está ali dentro do preço da gasolina. É muito relevante? Sim. Ele representa ali, segundo uma pesquisa do setor, 27,6 mais ou menos por cento. Vamos arredondar para 30, né? Então, 30% que a gente paga ali, dá para a gente estimar que é ICMS. Claro, vai depender da alíquota do estado, isso é uma média nacional, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, é 30%, outros estados um pouco mais, um pouco menos. Enfim, mas também tem preço dos tributos federais, tem o preço do etanol, que influencia também na gasolina, e a subida do etanol, que tem a ver com quebra de safra de açúcar, também influencia, mas a gente vai chegar lá. Tem a reeleição da Petrobras, né, e tem o preço da distribuição da revenda. Então, são uma série de fatores que integram ali o preço da gasolina. Muito bem. O ICMS da gasolina, que a gente começou a conversar, né, Luciano, por causa de um vídeo do jornalista, né, que tu falaste, e ali ele critica veementemente, e é compreensível a indignação, né, da quantidade de impostos, enfim, nós pagamos, só que ele coloca algumas informações imprecisas ali, né, ele acaba fazendo um cálculo que chega a 70%, né, o ICMS no Rio Grande do Sul, aí até ele usa um termo chamado que é uma vigarice, né, cobrar na refinaria o preço da bomba. Então, o que acontece? Como que é cobrado o ICMS e até que ponto ele é responsável pelo preço da gasolina, tá? O ICMS dos combustíveis, ele incide de uma maneira diferente, mas não somente dos combustíveis, de vários outros produtos, como pneumáticos, acessórios para carro, água, bebidas, medicamentos, que é um regime de substituição tributária. Tá? Então, como é que funciona o ICMS? O ICMS, vocês vão ouvir muito falar disso do debate da mídia, porque é o imposto sobre valor adicionado. Então, falam IVA, né? Se vocês ouvirem falar IVA, dá para considerar que é o ICMS, tá? É um tipo de imposto sobre o consumo que é cobrado aí no mundo inteiro, tá? O que acontece? O ICMS, ou um IVA no mundo inteiro, é cobrado em cada etapa da produção, em cada etapa da cadeia produtiva. Então, se cobra o que aquele contribuinte adicionou de valor sobre aquele valor adicionado, o que é o valor adicionado, o que ele vendeu menos o que ele comprou, significadamente. Em cima daquele valor que ele adicionou ao produto, incide, então, o IVA, nosso ICMS aqui no Brasil. Isso vai em toda a cadeia. Cada etapa da cadeia, o contribuinte vai recolhendo, vai recolhendo. Vamos usar. Vai me interrompendo aí. Eu vou fazer o papel aqui do ignorantão, que eu realmente por sou. favor. Então eu posso falar bobagem que eu quiser, tá? Então, o que Pode você está dizendo perguntar. aqui é o seguinte: eu sou um padeiro e vou fazer pão. Então, Tá. tem a farinha, que aquela farinha, quando chegou em mim, já tem embutido nela um ICMS nela ali, né? Isso aí. Aí eu compro a farinha, compro o fermento, que também tem ICMS, junto os dois, faço o pão e vou vender o pão por um valor X, né? Então é o valor que é o meu, é o valor da farinha, mais o fermento, mais a minha mão de obra e mais a minha margem de lucro. Sobre esse valor da mão de obra e margem de lucro, vai incidir também esse imposto.
né? Isso Então, mesmo, perfeito. tá ok. E aí o que Continua. acontece? Nessa sistemática, Luciano, que tu comentou, se tu fosse um contribuinte que não estivesse no Simples Nacional, aqui a gente vai simplificar e falar que todo mundo, que assim, a gente pode entrar em cada pormenor, a gente não sai dessa discussão hoje, né? Mas Sim. supondo que tu seja do regime normal de tributação, tu se creditaria desse ICMS que tu comprou da farinha e do fermento, tá? Uhum. E de tudo que vem com ICMS que tu vai usar na produção, e tu te debitaria do total do pão. Então, esse débito menos esse crédito vai te gerar o que tu vai pagar efetivamente para o Estado. Então, se tu comprou alguma coisa com crédito a 10 e tu gerou, né, o valor ali, adicionou o valor, e aí vendeu a 20, esses 10 que tu adicionou, né, o 20 menos o 10, sobre esse 10 que vai incidir, né, que tu vai pagar o ICMS, tá? Então é sobre o valor adicionado daquilo ali. Muito bem, isso na teoria é maravilhoso, só que tem várias complicações no meio da cadeia, né? Para o regime da substituição tributária, o Estado fala assim, não, eu não quero mais cobrar de todo mundo da cadeia, eu vou cobrar do primeiro da cadeia, tá? Por uma simplificação, para prevenir, tem várias justificativas para o uso da SP, tá? Algumas eu sou a favor, algumas eu sou contra, mas não importa muito a minha opinião aqui, né? Eu estou dizendo mais como funciona. Então, o Estado, ele vai lá, e isso acontece no mundo inteiro, tá? Tem um nome diferente para o resto dos países, mas a substituição tributária, essa antecipação do imposto é comum, né, no IVA no mundo inteiro. Então, o Estado, ele vai lá. E tivemos uma... Não sei, Opa! voltei. Voltou. Probleminha de conexão. Isso aí. Tá. Então, no caso da substituição tributária, o Estado vai lá e cobra do primeiro da cadeia, certo? Então, ele fala assim, olha, em vez de eu cobrar 10, 10, 10, 10, eu vou cobrar 40 do primeiro, certo? Na teoria, muito bem, né? Funciona muito bem. Só que o grande problema é definir por quanto que esse tributo está sendo, por quanto que esse produto está sendo vendido lá no final, né? Porque Sim. o fisco, para cobrar do primeiro da cadeia, ele tem que saber quanto que ele está sendo vendido lá no final da cadeia, né? O preço do pãozinho, ele tem que saber o preço do pão para poder cobrar do primeiro lá na ponta. Tá Exatamente, certo. exatamente. Então, se tu vende, por exemplo, a gasolina, tu é a refinaria, tu vai vender da refinaria para um atacadista, vamos supor, né? Aí vamos supor que é para outro atacadista, para outro varejista e varejista. Então, em vez de cobrar de todo mundo da cadeia, ele cobra lá do primeiro, tá? Porque é mais fácil de cobrar, enfim. O que acontece? Isso acontece em várias mercadorias. E o ICMS, mesmo quando não é no regime de substituição tributária, ele é cobrado pelo preço final a consumidor. Se a gente somar matematicamente, se a gente somar cada etapinha da cadeia e a gente multiplicar, ou né, a gente multiplicar a alíquota do ICMS pelo preço final ao consumidor, dá a mesma coisa. Matematicamente dá a mesma coisa. Porque tu soma cada parcela de valor adicionado, tem que dar a mesma Sim. coisa que aplicar a alíquota lá no final. Então, não Tá mas ruim, ligar isso, tá na ruim sua conexão. tá ruim? Eu tô no 4G, nem estou Tá no ruim. Wi-Fi. Não. Voltei? Tá. Veio, quando você foi falar do jornalista, aí começou a picar, tá picando e vai picando. E você tá falando rapidinho, aí vai picando, não dá para entender mais Vou nada. tentar entrar no Volta Wi-Fi aí. aqui então, pode ser? Vamos lá. Então, Eu tô normalizada agora, porque eu tô na 4G tá. já para não dar problema. Geralmente a 4G dá menos problema. Pois é, eu tô no 4G. Vamos ver se. É, Fica muito de olho. bem. Se eu fizer um sinal aqui é porque caiu de Tá novo, tá? combinado. Fez assim, Então eu vamos lá. paro. Só deixa eu fazer um repasse do que você comentou aqui. Então, o que Certo. acontece? Em vez de a gente fazer uma conta gigantesca cobrando o ICMS da farinha, de todos os componentes e somando um por um até chegar lá no final, o governo vem e fala o seguinte: bom, o pãozinho vai ser vendido a R$ 3, aplica o ICMS sobre o pão, né? Sobre esse valor de R$ 3. Então é uma aplicação, de novo, é uma aplicação uma vez só, não é isso? Bom, eu peguei os números da internet aí, vamos ver se ajuda a gente aqui na nossa conversa. Vamos ver se dá para ver aqui um material que eu botei aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui para a gente ver, ó. Dá para ver? Vamos ver se dá. Dá Vai para ver. conseguir. Então, isso aqui são números reais que eu peguei aqui, mostrando como é que é essa cadeia da gasolina, né? Quer dizer, sai lá na distribuidora por R$ 2,35, alguém, por uma fórmula que nós vamos discutir agora, calcula que vai ser vendido a 5,11 e aí o ICM é aplicado sobre esses 5
esse valor de 5,11. Por isso o ICM dá 1,482. Ele é sobre os 5,11 que alguém calculou. Então ele não é sobre o 2,35, mas é sobre 5,11. Aí vem PIS, PASEP, vem cadeia, o restante da cadeia, o preço final vai ser 6,19. Né? Não sei se deu para ver aí bem. Eu não consigo ver o que eu estou filmando aqui, mas vamos ver se valeu aí, né? Se isso serviu para melhorar um pouquinho a discussão. Isso. Pronto, então vamos tentar continuar lá. Vamos ver se você está travada. Tá, pronto. Posso? Pode falar, pode falar. Tá. Tem um detalhezinho. Geralmente, quando tem essa substituição tributária, tô travando? Tu tá com uma cara de que eu tô travando. Não, eu vou fazer assim, se travar. Tá bom. Quando geralmente tem essa substituição tributária, o primeiro da cadeia, quando ele recolhe o preço lá do final, né, que ele é o substituto tributário, quando ele recolhe lá o preço do final, ele vai recolher esse preço do final, mas ele não vai pagar todo ele. Ele vai descontar o que ele pagou para ele, tá? É meio é meio complicadinho, tá? Assim, quando o substituto tributário paga para toda a cadeia, ele vai calcular o ICMS em cima do final, do preço final do produto que ele vai lá para o consumidor final e vai ter um valor de ICMS. Esse ICMS, essa parcela, a gente chama de ICMS ST. Eu tô falando isso para um geral de mercadorias na ST, tá? Só que ele não vai pagar esse ICMS cheio, porque ele tem que descontar o ICMS dele. Então, ele multiplica a alíquota do ICMS pelo preço final, certo? Isso dá o valor do ICMS de toda a cadeia. Só que ele paga... Então, no total ele paga isso, tá? No total ele paga isso. Mas quando a gente fala só do ICMS ST, a parcelinha do ST é somente aquela parte da cadeia. Enfim, eu não vou complicar muito aqui, porque eu vejo que Tá. as pessoas... Usa um exemplo. Pega o meu bolso. Faça o meu bolso aqui. Ó. Eu vou comprar gasolina agora. Custou R$6,19 o litro que eu paguei. O total que a empresa vai pagar é a alíquota final, a alíquota de 30% vezes o preço final. É só isso que importa. Okay. Então, aquela conta que eu te mostrei ali, ó. Eu paguei R$6,19 como preço final da gasolina. Ali dentro estava embutido R$1,42, que era o ICMS que foi calculado sobre um preço de referência de 5,11. Né? 5,11. Como é que esse preço de referência, que é o preço que alguém estipula, que é o preço que será vendido lá na bomba, que na verdade não é, porque o preço é maior lá na bomba, né? Como é que alguém calcula 5,11? Por que não é 4,98? Perfeito, ótima pergunta. Esse é o problema da ST. Tu definir qual que é o preço em cima de que tu vai cobrar essa lambança toda que eu acabei de explicar aqui, tá? Existem algumas metodologias. Para o combustível, é o PMPF, que é o preço médio ponderado a consumidor final. Para alguns outros produtos, é MVA, que é margem de valor adicionado. Né? Então, para os combustíveis, o fisco de cada estado vai fazer uma pesquisa nas bombas para saber por quanto que esse combustível está sendo vendido. Hoje, nós temos o Instituto da Nota Fiscal Eletrônica, então é muito mais fácil o acesso à informação. Né? Se fosse há 20 anos atrás, por exemplo, isso é muito mais complicado. Mas hoje a gente tem as informações na ponta de um clique, né? Então, os estados fazem uma pesquisa para saber por quanto que esse ICMS está sendo vendido na bomba, só que aí vem um problema adicional, Luciano, porque os preços ficam vigentes por 15 dias. Tá? Ficam vigentes por 15 dias. Então, o fisco vai fazer uma estimativa, isso é definido no CONFAS, né? Então são todos os estados, se faz uma estimativa de quanto que vai ser o preço na bomba ali vigente por esses 15 dias. O que a gente está vivenciando no Brasil? Uma instabilidade muito grande desses preços, por motivos que são alheios ao ICMS, que é o que eu venho tentando explicar de uma maneira mais simples para o pessoal, né, para os seguidores. O que acontece? Somente na refinaria, somente lá na Petrobras, foi ajustado em 2021 9 vezes o preço. Né? Então, está toda hora atualizando o preço. Isso não é fruto de políticas estaduais ou de políticas federais. É por causa de uma política de preços mundial do petróleo. Né? E ainda tem um agravante, que aqui a gente mistura o etanol com a gasolina. Então, o preço também do etanol, que está pressionado por causa da quebra, né, que aconteceu no açúcar, na safra do açúcar, ajuda também a empurrar esse preço para cima. Ou seja, tudo que a gente falou aqui
eu acabei me tentando explicar um pouco a ST ali, mas com muitos detalhes eles confundiam mais. O preço final cobrado dos combustíveis, ele reflete o preço, é para refletir o preço final da bomba. E depois de uma decisão do STF lá em 2016, que o jornalista também, ele fala um pouco reclamando assim disso, né? Ele fala, olha, se eu vender mais caro, se o fisco diz que a gasolina é R$ 5 e cobra lá da refinaria R$ 5 né, o tributo em cima desses R$ 5 para a refinaria recolher, e eu vendo por 5,50, o fisco vai lá e me cobra esses 50 centavos, ele cobra imposto em cima dessa diferença. Não era assim. E se ele cobra, se ele cobra mais barato, se o fisco errou, vamos supor aqui, o fisco errou, ele colocou que é R$ 8 agora a gasolina, vai ser R$ 8. Então a distribuidora vai lá, vai recolher, a refinaria vai lá, vai recolher em cima de R$ 8. E o nosso amigo lá, que está vendendo na bomba, está vendendo a 4, o contribuinte tem o direito de pedir o ressarcimento. O ressarcimento, sim. Certo? Sim. Então, Sim. isso quem disse foi o STF lá em 2016. Antes a ST não era assim. A ST era uma vez só e acabou. Ah, não, mas eu vendi mais barato. Azar o teu. Ah, mas eu vendi mais caro. Azar o teu. Era feita uma média ali. É impossível tu determinar o preço de todos os produtos, né? Virtualmente impossível. Então, tu fazia lá uma média enfim, para vários setores diferentes, né? Para medicamentos. Imagina, tabelar o preço de todos os medicamentos, né? É bem complicado. Então, era feito aquilo ali e tinha uma definitividade na ST. Agora não tem mais. Então, se tu vende mais caro ou mais barato, tu tem que restituir ou complementar, enfim, tá? Mas esse instituto da ST é complexo, né? Acaba onerando lá o primeiro da cadeia. Tem vários prós, vários contras, mas a questão é que as pessoas precisam entender é que o ICMS, ele é assim sempre. Ele sempre foi assim, né? Quando a gente está avaliando alguma diferença, alguma mudança, a gente tem que ver o que mudou. E o ICMS não mudou. Vocês lembram quando a gasolina estava R$13,90? Aqui no Rio Grande do Sul chegou a R$13,90 no ano passado. Vocês lembram? Lá em maio, por aí, assim, no meio da pandemia. O ICMS era igualzinho, idêntico à alíquota e o método de cobrança idêntico ao que é hoje. O que mudou? A pressão de preços, especialmente, né, do barril de petróleo. Isso é fruto de... O que acontece? A economia não foge da regra da oferta e da demanda, né? No ano passado, em maio, quando deu essa queda absurda nos preços, não foi fruto dos governadores que foram benevolentes e abaixaram o imposto em cima da gasolina. Nada disso. Nem do governo federal que zerou o PIS/COFINS. Nada disso. O que aconteceu? A demanda caiu absurdamente lá em maio de 2020, pandemia, barril de petróleo sobrando, diminuiu a demanda, a oferta bombando. O que acontece? Naturalmente, os preços caem. É a regra infalível da oferta e da demanda, né? Mesmo no monopólio aí quase, né, lá do cartel, desculpa, da OPEP. Muito barril de petróleo sobrando, demanda caindo, preço caiu. O que aconteceu agora? E também teve uma rusna lá com a Rússia e a Arábia Saudita, se não me engano, uma guerra comercial. Sim. Enfim, derrubaram os preços lá para baixo. O que aconteceu neste ano? A partir do finalzinho do ano passado para este ano? No mundo inteiro, não só no Brasil, a demanda começou, né, a economia começou a reaquecer, a demanda começou a crescer e a oferta continuou constante. O que aconteceu no mundo inteiro com o petróleo? Subiu de preço, em dólar. Isso que é o grande, assim, o X da questão. O ICMS está lá. Ele é absurdo? Realmente ele é oneroso? Ele é complexo? Eu sou a primeira na fila para falar, vamos reformar isso aqui que está ruim. Realmente. No Rio Grande do Sul, e tem um cálculo por dentro, quando as pessoas falam, é 30%, mas na realidade é 70%. Não, mas é 30%, mas na realidade é 42,86%, a alíquota efetiva. Porque o ICMS, como tu colocou no início da nossa conversa, ele é por dentro. Então, ele incide sobre ele mesmo. Essa conta é bem sacana, que vamos tentar exemplificar ela aqui, ó. Quer dizer, quando você fala, eu tenho um produto de R$100, com uma alíquota ele custa, eu vou pagar por ele R$100. Vou lá e vou comprar R$100. E dizem o seguinte, a alíquota do ICMS é 18%, significa que custou R$18. Então, dos R$100 que eu comprei, 18 é o ICMS. Se eu tirar 18 de 100, dá 82, né? Então eu falo, bom, muito bem, é 82 mais 18 dá 100. A alíquota é 18%. Só que isso é a conta feita de cima para baixo. É 18 sobre os 100. Se eu calcular 18 sobre os 82, a conta não fecha. Isso.
né? Isso, Para poder fechar, exatamente. os 82 para virar 100, eu vou ter que botar 22% em cima, e não 18. Então, quando a gente fala a alíquota é 18, ela é 18 sobre o preço de venda, ela não é 18 sobre o preço anterior, né? Exatamente. Então, o Sem o 18 é CMS. 22, e você acaba de dizer aí que o 30 é 40 aí. 42,86, se eu não estiver Então, enganado. Mas é isso sim, aí. então, Tá? E o de quer dizer, 25, alguns é mais. estados. Então, É nós temos uma isso. complicação. Nós temos uma Temos. complicação tremenda na forma como a fórmula como isso é feito. A gente tem um cálculo que é meio baseado no mercado, quer dizer, mesmo que a Petrobras abaixe o preço hoje, não vai refletir imediatamente, porque esse cálculo do preço de venda é pendurado. Ainda tem o por dentro e Exato. tem o por fora, né? Exatamente. Exatamente. É um manicômio total. Parece que ele é feito para não entender. Olha, é triste. Eu, como É. pobre dono do carro, eu não consigo compreender essa conta aqui. Então, E para não mim, tem, e não tem. qualquer um que aparecer com uma explicação meio plausível, eu vou acreditar. Então, quando o presidente chega e falou o seguinte, olha, eu zerei o IPI, o PIS, PASEP, zerei tudo, e o preço não caiu, né? Ele tirou 0,68 da cadeia inteirinha, né? Então, daqueles Do diesel, 6,19, né? Do ele diesel ou tirou do, isso. do gás É, de cozinha? Do diesel. ele tirou 0,68, quer dizer, ele tirou um pouquinho só, né? Se ninguém mexer em mais nada no meio do caminho, a redução é minúscula, a gente não acaba não sentindo a lei, né? Então, Exatamente. Mas é importante dizer que isso foi zerado março e abril para o diesel e agora está tributado normalmente, né? Não foi zerado para sempre. O que foi zerado e está isento até hoje é do gás de cozinha. uhum, Mas até hoje eu coloquei nos stories sobre isso, né? Nem isso adiantou para conter os preços. Por quê? É como eu disse antes, se a gente não combate, né, não trata a causa da subida de preços, tu pode sim, zerar o imposto que for, ele vai continuar subindo. Talvez inicialmente tenha um impacto de queda. Então eu tirei 68% ou no primeiro mês foi. Só que se a causa, né, tá ali ainda agindo, esse vai ser o impacto inicial, se tiver, porque tem margem de lucro, tem margem de sim. distribuição, tem outras coisas, né? Tem elasticidade do produto, tem várias coisas que influenciam. Mas vamos supor que, tirando ali o ICMS ou qualquer tributo que seja, tem essa queda inicial. Se a causa do problema não for resolvida, né? Seja o descontrole cambial, seja o problema lá de demanda e de oferta lá da OPEP, seja a inflação aqui no Brasil, isso aí vai continuar subindo. Então, Uhum. assim, o ICMS onera a gasolina, os combustíveis e outras coisas, energia elétrica, comunicações, que tem as alíquotas mais altas, sem a menor sombra de dúvidas. Uhum. Só que ele não é o culpado, né? Ele pode ser vilão por outras coisas, de fato. Agora, ele não é o culpado pelos combustíveis estarem caros. Então, quando a gente vê uma notícia ali, olha, o combustível está barato nas refinarias, a culpa do preço é do ICMS. É um Uhum. pouco desonesto a gente falar isso, porque realmente o ICMS onera mesmo, tá? Onera Sim. mesmo a cadeia produtiva, onera mesmo. Só que ele permanece, o que os governadores estão falando, né? O ICMS está constante. Não, mas o ICMS que antes pagava 1,50, vamos supor, agora está pagando 3. Sim, porque a alíquota do ICMS, que é a porcentagem, ela é fixa. Então, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive ano que vem tende a cair, né? As alíquotas aqui no Rio Grande do Sul aumentaram lá no governo se eu não me engano, foi do Sartori há alguns anos, e agora vai cair, voltar para 25. Então, assim, essa alíquota é alta, mas ela é constante. Ano passado, quando estava 13,90 a gasolina, era 30% ICMS. Também era os 30, tá. Tem uma É. pergunta aqui do Reni, ó, uma pergunta para Raquel. Um ICMS de aproximadamente 30% sobre o combustível não é muito alto sobre um produto tão essencial aos negócios? Como é o IVA e ICMS sobre os combustíveis em outros países? Você sabe? Né? É uma ótima pergunta. O que acontece? Vamos falar agora um pouco de como funciona a receita dos estados, tá? Para chegar nessa pergunta do Remy. Eu não sei qual é a alíquota do que incide, né, do IVA nos combustíveis em outros países, mas eu tenho acompanhado a discussão dos preços em outros países e também tá feia a coisa, né? Também tá feia a coisa. Subiu o preço dos combustíveis para o mundo inteiro. Qual que é o agravante aqui no Brasil? O petróleo é cotado em dólar. E nós fomos, no ano passado, a moeda das 30 moedas mais circuladas no mundo, nós fomos a pior. A gente perdeu até para o peso argentino. Inclusive, nesse levantamento da FGV, eles colocam assim, as 30 principais moedas mais o peso argentino. Só para ver como é que está a Argentina no meio desse bolo todo. E a gente perdeu para a Argentina. Né? Quer dizer, Uhum. além de tudo isso que eu falei, do cartão do PEP lá, que teve a bagunça, oferta e demanda, pandemia,
fatores alheios ao ICMS, né? Ainda teve o fator câmbio, que o nosso real desvalorizou muito. E Quer isso dizer, pesou bastante. são dois aumentos, né? São dois aumentos, um em cima do outro. Aumenta o São dois preço aumentos. do petróleo e aumenta o valor em reais, porque o dólar subiu, né? O real caiu, né? Exatamente. Mas o mundo inteiro está sofrendo. Eu sigo ali alguns YouTubers que moram no canal e falam que a gasolina está um preço absurdo, porque subiu no mundo inteiro, isso afeta o mundo inteiro. Mas, voltando à pergunta ali do Rami, isso não é muito alto sobre um produto tão essencial aos negócios? Na minha opinião pessoalíssima, sem dúvidas, é alto mesmo. Assim como da energia elétrica, assim como de comunicações. Ninguém fica sem celular hoje em dia. Vai dizer que não é uma coisa essencial, super essencial? Com certeza. Mas o que acontece? Os estados, quando o presidente fala assim, mas eu zerei o PIS/COFINS do gás de cozinha, né? O PIS/COFINS para a União, que é quem arrecada essa contribuição, né? O PIS/COFINS, ele representa ali em torno de 20% de todo o bolo que a União recolhe. Tá, isso eu peguei hoje lá no portal de transparência da União. Então é uma parcelinha, isso tudo, não só do gás de cozinha especificamente, mas todo o PIS/COFINS ali é em torno de 20% do total que a União arrecada, né? Quando a gente vai falar do ICMS para os estados, isso é quase 80%. Ou seja, dá para se dizer aqui simplificadamente que os estados se financiam quase que unicamente pelo ICMS. Tudo bem que os estados também têm o IPVA, né, que todo mundo lembra ali, inclusive o IPVA deve subir, não a alíquota, mas porque a tabela FIPE subiu 20%. Uhum. Daqui a pouquinho vai surgir, tu vai ver, vai surgir assim, o IPVA subiu, culpa dos estados. Não, a tabela FIPE foi reajustada, né, em 20%. E aí se aumenta a base de cálculo do imposto, né, naturalmente tu paga mais IPVA. Enfim. Então, o estado se financia praticamente tudo de ICMS, além de IPVA e ITCD, que são impostos menores, tá? Já a União, não. A União tem uma gama de produtos, de tributos que ela recolhe, né? De contribuições, de impostos, né? Sobre a renda da pessoa física, sobre a renda da pessoa jurídica. O PIS/COFINS é uma parcelinha, né? Então, e eles também têm a chave do cofre, né? Eles têm o Tesouro Nacional, eles podem pedir dinheiro emprestado, né? Falando o Sim. popular aqui. Eles podem ligar a maquininha de fazer dinheiro, vamos dizer assim, tá? Eles têm a chave do cofre, eles podem injetar dinheiro no negócio, né? Reduzir o valor do dinheiro, aumentar o valor do dinheiro. Enfim, os estados não têm isso. Então, é muito mais complicado para o estado mexer, né, no ICMS do que o governo mexer no PIS/COFINS. É uma parcela relevante para a União? Sim, mas não tanto quanto o ICMS é para os estados. Tá? Primeiro ponto. E o que acontece? A base, e aí a gente vai para um assunto mais profundo um pouquinho, já vai falar de reforma. A base tributável do ICMS, ou seja, em que o ICMS vai incidir, ela veio ao longo dos anos sendo esvaziada, né? Com benefícios fiscais, com exonerações aqui, com exonerações dali. Em algumas coisas não. Então, quando a gente vai olhar ali um gráfico, o Rio Grande do Sul publicou no passado, inclusive, um estudo sobre isso, da carga tributária dos setores, a gente vê que existe uma desigualdade muito grande. Então, em cima de combustíveis, de comunicação, de energia elétrica, de bebidas alcoólicas, né, que são coisas ali que são bem oneradas, tem uma carga altíssima. Quando a gente vai descendo, vai olhando para outros setores, tem uma carga bem pequenininha. Então, existe ali um descompasso, né? Se a gente for descer o ICMS da gasolina, a gente Vai vai ter que subir. subir de outras coisas. Porque a conta tem Uhum. que fechar no fim das contas, né? Mas realmente, uma coisa que as pessoas me perguntam, tá, mas agora o governo vendo ali que tem né, subiu bastante o preço da gasolina. O governo pode ir lá e reduzir um pouquinho esse semestre, então, vamos supor assim, é 30%, mas como tá caro, eu vou colocar aqui 17 temporariamente e depois a gente vê. Existe uma rigidez nos impostos, né? Tudo que depende de lei, existe uma certa rigidez. O Estado, ele não pode mudar a sua alíquota de acordo com o preço. Né? Então, olha, isso aqui ficou bem barato, então agora eu vou colocar um imposto em cima. Não, isso aqui agora ficou bem caro, então eu vou reduzir um pouco o imposto. Né? Tu imagina a loucura que ia ser, né? Mais ainda do que já é no Brasil, se não só os estados, eu digo a União também, né? Imagina, agora as pessoas ficaram mais pobres, então eu vou aumentar o imposto de renda, né? Para eu conseguir arrecadar mais. Né? Não faz assim, agora as pessoas ficaram mais ricas, então eu vou reduzir um pouco o imposto de renda. Então não é assim que funciona a sistemática da tributação. Né? Não é assim que funciona, Uhum. pelo preço que subiu ou desceu. Então não tem como fazer isso, né? Infelizmente. Uhum. É um manicômio tributário complicadíssimo de ser resolvido aí, né? Você estava falando e eu estava pensando comigo aqui, né, com meus botões.
a gente discute uma reforma, né? Se discute uma reforma tributária há bastante tempo aí, até numa das discussões recentes que eu estava vendo aí, estava se perguntando lá pro Paulo Guedes, vem cá, essa reforma que você está fazendo aí, ela vai diminuir os impostos? Ele falou, não, ela não diminui impostos. O que ela faz? Ela simplifica essa loucura toda, o que só por si já é um grande ganho para a sociedade, né? Porque torna tudo muito mais simples. É menos papelada, é menos gente, é menos processo, é menos tempo, tudo menos mantendo o mesmo nível de volume de impostos, né? Mas tem uma coisa que é meio perversa aí, né, Raquel, que acho que é isso você já deve ter estudado bastante. Não é o meu ramo, eu falo de orelhada, né? Que são impostos aplicados sobre a riqueza que é produzida, né? E que eles impedem que você faça mais. Quer dizer, quanto mais eu produzo, mais imposto tem. Então, ele devia estar sendo colocado em outro lugar, né? Eu concordo. Se você for comprar um avião, eu concordo em pagar um imposto alto, né, pelo avião. O avião, digamos, para mim aqui, é um luxo, é algo não essencial que eu vou ter para mim, eu posso pagar um monte de imposto para ele. E quando eu vou olhar o IPVA do avião, ele não é do tamanho que ele deveria ser, né? O IPVA do barco nem existe, né? Então, tem essa questão da alocação dos impostos. Eles estão em lugares que eles impedem que a gente deslanche, né? Fica tudo muito caro, né? Aí eu viajo para os Estados Unidos, eu chego lá e a impressão que eu tenho é que tem um imposto só. Só em algum momento, pum, aparece um número lá, aquele número está definido e eu não tenho que enlouquecer para pagar. Eu trabalhei numa empresa norte-americana durante muito tempo e eu me lembro que os gringos vinham para o Brasil, eles ficavam enlouquecidos quando eles viam o tamanho da área financeira da empresa e a quantidade de gente que tinha ali tentando manter em dia essas questões todas, né? Isso é custo. Isso é um custo gigantesco, né? Que mesmo que você diminua o ICMS para 17%, essa máquina inteira continua custosa, esse custo inteiro. Isso você não consegue resolver assim, né? Me fala um pouquinho dessa reforma aí. O que vocês andam falando? Exatamente. Luciano, tu tocou num ponto essencial. Eu ouvi, né, pessoas que trabalham com consultorias tributárias, né, para grandes empresas, enfim, grandes tributaristas comentando que empresas, não somente uma, várias, já deixaram de vir para o Brasil ou já saíram do Brasil por causa da complexidade tributária. Até gostaria de vender para ali, tem mercado, mas eu não vou. Eu não vou porque o contencioso tributário pode ser muito grande, porque a complexidade pode me trazer um risco muito grande para minha empresa, eu não vou. Né? Então, quando a gente olha a matriz tributária do Brasil, vamos olhar primeiro o quanto que a gente paga de imposto. Quando a gente olha o quanto que a gente paga de imposto no Brasil e a gente compara com países desenvolvidos, né, que a gente adora se comparar com a Suíça, com a Noruega, é até um pouco menos, é semelhante a de países desenvolvidos. Só que acontece, nós não somos um país desenvolvido, nós somos um país em desenvolvimento. Então a gente tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Para um país em desenvolvimento, quando a gente olha a América Latina, o Brasil tem uma carga tributária alta para os nossos pares aqui da América Latina, né, dos países em desenvolvimento. Então, a gente ouve tu vai ouvir esses dois argumentos. Algumas pessoas falam, não, a gente paga de imposto ok. Então, falando assim, não, a gente paga muito imposto. É por isso, porque depende em relação a que tu está comparando, tá? Quando a gente olha a nossa matriz tributária no Brasil, os nossos impostos e tributos, no geral, são extremamente concentrados no consumo. E isso é uma característica de países mais pobres, que não têm tanta renda. Porque o imposto em cima do consumo, tu não consegue fugir. Tu vai comprar o teu feijão lá, tu vai comprar o teu carro lá, a não ser que tu fala do avião ali, né, que existem isenções e etc, né, que servem a outros fins. Mas quando, no geral, tu vai comprar lá a tua gasolina, a tua energia elétrica, etc, vai lá do ICMS, tu não vai ter como sonegar aquilo ali no teu consumo. Tu vai comprar e vai pagar, tu vai arcar. É por isso que o ICMS é o tipo de tributo mais cruel, porque ele é mais sentido para pessoas mais pobres. Sim. O que acontece? As pessoas mais ricas, e eu não digo, quando a gente fala de pessoas ricas no Brasil, a gente tem a impressão que a gente está falando de pessoas que ganham 50 mil. Não, pessoas ricas no Brasil é quem ganha mais de 3, 4 mil reais ali. Né? Nosso percentil ali de riqueza, ele é bem assustador, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, mas então pessoas ricas, 5 mil já tá ali num percentil bem alto, né, da riqueza. Enfim, as pessoas mais ricas, elas tendem a, número um, poupar um pouco do seu dinheiro, então elas investem, né, em alguma coisa atrelada à inflação, então elas se protegem um pouco da inflação, colocam um pouco de dinheiro em dólar, então se protege quando o câmbio flutua, e ela consome bastante serviço.
E o serviço é tributado pelo ISS, ele tem uma alíquota baixinha. Ele tem uma alíquota de 2, 3%, acho que até 5%. Mas ele não foge disso, é uma alíquota baixinha. E o resto ele consome, que incide ali, vamos simplificadamente colocar, né, mais o ICMS. Quando a gente olha para as pessoas mais pobres, elas tendem a consumir tudo o que Produto. elas recebem em produtos. Então, vamos pensar assim, uma pessoa mais humilde que recebe ali, vamos dizer, um salário mínimo, ela vai no supermercado, ela vai fazer o rancho dela, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala rancho, né? Ela vai Sim. fazer as compras do mês dela de alimentos e isso é a prioridade dela. Tudo bem, ela vai ter né, outras coisas, talvez algum serviço ou outro, mas é diferente. Então, é tão cruel, né, a regressividade do ICMS por causa disso, né? Porque ele incide muito sobre o consumo, que afeta mais os mais pobres, né? E a gente, para mudar isso, Luciano, é somente com uma reforma tributária completa, né? O que a gente está vendo ali, por exemplo, o que aconteceu, está acontecendo, né? Está tramitando ali do imposto de renda, por exemplo. Eu sigo uma tributarista no Twitter que ela é fantástica. Quem tiver interesse, tiver Twitter, segue. Ah, tem Instagram também. Chama Duquesa de Tax. Ela usou um termo que eu achei fantástico. Não é bem uma Duquesa, reforma. de novo, Duquesa de táxi. Duquesa de Tax. Tax, T-A-X. Duquesa de Duquesa Tax. de Ela é táxi. engraçadíssima. Ela é engraçadíssima. E ela usou um termo que eu achei fantástico, que ela disse assim, o que estão fazendo com o imposto de renda não é bem uma reforma, é uma redecoração. É tipo isso. Tu não tá tirando assim, né, reforma, tu tá fazendo uma redecoração. Isso ali é uma coisa, uma parcela pequena, né? Então, o que o governo federal fez? Ele está indo em direção, tudo bem, tem críticas, prós, contras, etc. Mas ele está indo em direção às boas práticas do mundo, né? Que é tu tributar a renda, o dividendo ali, né? Quem recebe o dividendo é renda, tributar mais a renda da pessoa física ali e desonerar um pouco a empresa, né? Então, diminuiu a CSLL e o imposto de renda da pessoa jurídica, né? Para aumentar os dividendos. É para sair no 0 a 0, né? Alguns estimam que vai ter alguma queda na arrecadação, outros não. Dependendo da estimativa, tu vê que vai ficar meio que no 0 a 0. Mas isso ali é um negocinho assim, é uma parcelinha muito pequena do nosso rolo, né, tributário. E para resolver isso, só com uma grande reforma, né? E mesmo com a reforma, que a gente vai com a reforma trabalhar um pedacinho da equação, né? Porque tem um custo do Estado que é gigantesco, né? O Estado em si, o Estado é uma máquina gigantesca que mesmo que a gente deixe as coisas mais arrumadinhas no imposto, continua tendo que pagar uma conta brutal, né? Gigantesca, né? Digamos que o Estado conseguisse fazer uma reforma em que a alíquota final não muda, tá? Vai ficar muito parecida, eu vou pagar mais ou menos a mesma coisa de imposto, distribuir em áreas diferenciadas, mas vai chegar no final do mês, o Estado que está quebrado vai continuar quebrado, porque ele é maior do que a capacidade dele de arrecadação. Então, ou ele aumenta o imposto, ou ele tem que mandar a gente embora e diminuir o tamanho da sua estrutura. Quer dizer, essa reforma que você está falando tem que vir junto uma reforma administrativa, né? Olha o tamanho da encrenca, né, que nós estamos lidando. Quer dizer, é um negócio assim mastodôntico, né? Isso não dá para mudar de uma hora para outra. E um Estado que quiser fazer sozinho não consegue. Um Estado, né? Como é nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o Estado tem poder, ele pinta e borda lá, ele faz o que ele quiser. Aqui eu não posso. No Brasil isso não pode ser feito, né? Exatamente. Olha o tamanho da encrenca. Aqui é uma república, né, federativa, mas os estados têm seu poder bem limitado, né, para tudo, né, enfim. Mas bem como tu colocaste, assim, mesmo que o governador quisesse muito, agora eu vou colocar o ICMS a 12%, a tudo vai ser 12%, gasolina vai ser 12%, vai ser 12%. Isso é ótimo para ele, não ia? Ele ia ganhar voto, provavelmente as pessoas iam gostar, ia ser reeleito, ia ter poder infinito. Mas para isso existem alguns mecanismos que acabam travando, né? Porque político vive de voto, de reeleição, né? De poder. Então, existem alguns mecanismos ali legais que acabam contendo um pouco esse poder do governador, tanto para aumentar tributos quanto para diminuí-los. Então, especialmente quando ele quer diminuí-los, bem como tu falou, se a conta é muito grande, ela tem que fechar. Eu não posso simplesmente mandar um orçamento e falar assim, eu vou ficar devendo aí 5 trilhões. Não. Né? Então, hoje, especialmente hoje, né, que está todo mundo muito em cima e com razão da responsabilidade fiscal dos estados, que muito estado quebrou, né, e aí tem que fazer reformas profundas, quebrou por irresponsabilidade do passado, só que estoura a conta hoje, né? Estoura a conta hoje. Então tem-se aquela ilusão que no passado era maravilhoso, que tinha dinheiro jorrando, mas não era bem assim, o estado estava se endividando e a conta estoura, né, no futuro. Enfim, mesmo que o governador queira reduzir a 12, a 15, a qualquer que seja a alíquota do ICMS,
ele tem que passar isso, né? Tem que ser por lei, e ele tem que dizer de onde é que ele vai tirar o dinheiro para pagar o resto da conta. Porque a conta tem que Uhum. fechar. Ele não pode largar essa bomba ali pro próximo que vier e resolve. Né? Tá. Então, a gente tem sim que resolver, equacionar, né, nessa conta ali do tamanho do Estado, existe a quantidade de receita, que é fundamentalmente equivalente, digamos assim, ao tamanho da despesa. Né? Então, por que o Rio Grande do Sul aumentou lá atrás as alíquotas do ICMS era de 17 foi para 18, era de 25 foi para 30? Dívida. Dívida. O Estado ele tem que pagar contas, né? Então, assim, agora tende a cair. Acho que ano que vem ali vai cair para 25, de 30 para 25, e do ano que vem vai cair. Agora está 17,5 e vai cair para 17. Enfim, tem que fechar a conta. Então, por mais que a gente queira muito reduzir o ICMS, primeiro, ele não ajuda a conter a inflação. Um exemplo bem prático que eu dei, tá nos meus stories hoje, quem quiser ver. O governo federal zerou o PIS/COFINS do gás de cozinha, tá? Do GLP lá, do gás de cozinha. Ele zerou lá em março. Se a gente olha lá no site da ANP, tem um gráfico com composição do preço do gás de cozinha, que também é um item absolutamente essencial para todos os tipos de pessoas, mais pobres, mais ricas, para todo mundo. E ele mostra ali um gráfico que, inclusive, tem uma faixinha que é o preço sem o ICMS. Ou seja, ele tira essa variável fora, né? Ele fala assim, ó, quanto que é o preço sem ICMS e com PIS/COFINS? Ele pega ali e tu vê claramente o gráfico assim, ó, expandindo, mesmo sem o ICMS. Ou seja, é o que eu estou tentando explicar, e às vezes eu sou meio xingada por isso, né? Porque as pessoas, elas acabam politizando muito todos os assuntos, né? E aí, por exemplo, a pessoa acaba não se tocando muito se aquilo ali é verdade, faz sentido ou não. É só a política, sim ou não, tá no meu time ou não, então, e acaba sendo xingada até por, às vezes, né, eu já ouvi de tudo, já vou falar que eu sou comunista, que eu sou socialista, que eu sou esquerdista, só porque eu tô dizendo que não adianta tu zerar o imposto, que se o preço for continuar subindo, ele vai continuar subindo, né, por motivos de inflação. Então, o governo ele zerou o PIS/COFINS em março do gás de cozinha e não adiantou nada, porque o preço continuou subindo. O preço continua subindo. Mesmo que o preço sem ICMS, estou dizendo, tá? O preço azulzinho ali que a gente vê no gráfico da ANP, ele continua subindo. Por quê? Porque o aumento de preço do gás de cozinha, ele é devido a fatores alheios à tributação. A tributação onera? Onera. Mas ela onera o preço final, né? O preço final, que está aumentando por motivos alheios à tributação. Ou seja, a gente está no Brasil, Luciano, em uma sinuca de bico, né? A gente vê ali a inflação subindo, né? As projeções de inflação do mercado. Toda segunda-feira, hoje inclusive foi publicado o Boletim Focus, né? Então a gente vê sistematicamente há algumas semanas a projeção de inflação subindo, que o mercado espera, e a projeção para o PIB descendo. Né? Então é uma situação complicada que o Brasil se encontra, né? O mundo inteiro está assim, né? A pandemia ela bagunçou o mundo inteiro. Não é só o Brasil que está em maus lençóis, né? Mas, por exemplo, eu levantei um dado hoje que a projeção de inflação levantada para o Brasil, ela vem subindo, né? Hoje está ali, o mercado espera que o ano termine em 7,7, se eu não me engano agora, 7 alguma coisa, nem 8% o IPCA, né? Inflação lá do consumidor final. Quando a gente vê o Chile, é 4,5%, o Peru, 3,6%, né? O México é 6%. Então, o Brasil ele acaba liderando ali na América Latina as projeções de inflação. Ou seja, todo mundo fugiu um pouco da meta, porque tem um regime de metas de inflação. Se eu não me engano, só a Colômbia que está ali convergindo com a meta. Mas o resto dos países da América Latina, aqui os nossos, né, os países em desenvolvimento, também estão sofrendo com a inflação. Só que nós estamos sofrendo mais. Mesma coisa o câmbio. Os países estão sofrendo com desvalorização cambial, vários deles. Só que nós sofremos mais. Então, o Brasil ele acabou, né, sendo prejudicado, né, mais ainda do que existiram os efeitos da pandemia, mas somado a vários fatores internos, acabou prejudicando ainda mais o que a gente sente no bolso hoje, né? E por mais que o ICMS seja ali um grande, né, É um onerador do peso. nosso Ele é consumo, um peso. peso, Ele é um peso, mas ele não é o vilão. É isso não que é você o quer vilão. dizer, Não né? é, nesse É um caso aqui, peso, mas tá? não é o Só vilão. nesse caso que ele não é o vilão. Tá, tá. Faltam aqui, temos aqui acho que uns 9 minutinhos ainda. Dá para tocar num assunto aqui que é interessante, que é meio filosófico, meio ideológico aqui, né? Eu passo o ano inteiro aqui, me mato, pago R$ 7 a gasolina, pago uma nota preta por energia elétrica, pago.
Chega no final do ano, eu vou ver o balanço da Petrobras, ela deu 20 bilhões de lucro. A outra deu 15 bilhões de lucro. Ela termina o ano gorda, com a caixa cheia, e eu duro, porque eu paguei esses caras que nem um alucinado, né? E eu não estou me referindo a luxo, estou me referindo a coisa que eu preciso para trabalhar. Eu preciso de energia elétrica, eu preciso de gasolina, né? Como é que a gente convive? Eu que não sei de nada. E eu olho para isso e fico revoltado. Falo, pô, devia ter dado zero de lucro, né? Esse dinheiro devia ter ficado no meu bolso, né? Como é que vocês discutem isso no mundo da economia? Essa é uma equação bem complicada, né, Luciana? A gente tem que olhar, na verdade, a economia, ela às vezes é um pouco contraintuitiva. E eu vou tentar exemplificar algumas coisas. A Petrobras, ela é uma empresa, né? E a empresa é feita para dar lucro. Então é esperado que ela dê algum lucro, né? Ela é uma empresa, então ela não pode trabalhar por benevolência, né, do coração. Por mais que seja uma empresa que atende a interesses nacionais, né? Ela dá lucro. O que aconteceu lá no governo Dilma, quando se tentou também, né, quando estava ali na época de inflação galopante, estava chegando ali a 2 dígitos a inflação, né? O que se tentou fazer para conter o preço da gasolina naquela época, tá? Para não refletir o que estava acontecendo no mercado externo, que além da bagunça que está aqui dentro, ainda tem bagunça do mercado fora, né? Voltei? Voltei? Peraí. Tá. Ah, voltou. Além, O que além da aconteceu bagunça quando aqui dentro, bagunça lá fora. bagunça lá fora, o governo Dilma tentou fazer o quê? Colocar nas custas da Petrobras. Olha, segurem os preços aí, que a gente vai ter que manter, pelo menos a gasolina tem que ficar a constante aqui. Isso ocasionou prejuízos de 100 bilhões de reais para a Petrobras, né? E, assim, quando a gente permite esse tipo de ingerência, né, do governo, é bem complicado, porque político é político, né? Ele vai atender primeiramente os interesses dele para ele se manter no poder. A gente tem que sempre partir desse pressuposto. Então, isso gerou prejuízos lá atrás. É muito difícil a gente imaginar que isso não geraria prejuízos à empresa agora, né? Mas os economistas de várias vertentes ideológicas discutem vários tipos de solução, né, para tentar equalizar. Se discute ali a criação de um fundo, né, que daí a gasolina seria um preço fixo, um exemplo, R$ 6, e daí se fosse um pouco a mais, as pessoas pagariam, né, esses R$ 6, tirariam o dinheiro do fundo para subsidiar isso, e se fosse um pouco menos. Mas é difícil a gente tentar equacionar isso. Eu não sei muito bem assim os prós e contras desse tipo de medida. Sempre a gente tenta interferir um pouco no mercado, acaba, né, tendo consequências que a gente não imagina. Vou dar um exemplo bem simples, tá? De como a economia, a gente fechar ali a live, né? De como a economia pode ser um pouco contraintuitiva, tá? Por mais que a gente tenha boas intenções, né, para resolver um problema, pode vir chicotear a gente por trás. O que aconteceu, por exemplo, isso não só agora na pandemia, mas isso acontece na história do mundo, né, na história da economia, congelamento de preços. Tá? Tu te lembra, por exemplo, isso tem para vários produtos, várias coisas. Tu te lembra quando começou a pandemia, a máscara que custava R$ 5, começou a passar, custava 25, R$ 50. As lojas são um absurdo, que as empresas estão... Então, assim, aí, se a gente tenta congelar os preços, isso acaba tendo consequências, né? Geralmente, quando a gente... Geralmente não, sempre que a gente congela preços, isso acaba desestimulando quem está produzindo, no caso, né? E aumentando em excesso uma demanda por aquilo. Então, vou dar um exemplo. Lá em Berlim, concreto, lá em Berlim, por exemplo, o prefeito achou que o custo do aluguel estava muito caro, agora, no ano passado, e ele decidiu implementar uma política novíssima de congelamento de preços de aluguel. Né? Novíssima, só que não. Não, agora, gente, olha, vocês estão abusando, os proprietários estão abusando do preço do aluguel. Agora eu estou dizendo que vai ser aqui, vamos chutar aqui um valor, vai ser 1.000 euros e acabou. Ninguém vai poder colocar mais do que isso. O que aconteceu em Berlim? Escassez de apartamentos, de casas para alugar. É inevitável. Então, se coloca um teto de preços, a consequência é a escassez. E a mesma coisa acontece quando a gente coloca um piso. Então, por exemplo, se por algum motivo eu coloco um piso, não pode ser menos do que isso. É um piso de preços. Acaba provocando um excedente, sobra produto. Porque todo mundo quer produzir aquilo ali, para ganhar aquele dinheirinho a mais ali, do que se o mercado precificasse. Se eu coloco um Sim, piso, eu sim, gero excedente. Se eu coloco um teto, sim. eu gero escassez. Então, e a gente acaba, né, prejudicando quem a gente queria ajudar. Quem foi prejudicado nessa história do aluguel? As pessoas que queriam alugar. Né? Então, Uhum. não, eu quero alugar, eu quero pagar um pouco a mais, então eu dou um jeito de pagar. Então, mas é que tu não vai, porque eu não vou nem colocar meu apartamento disponível, né, à venda. Ou, pior, se coloca um preço baixo artificialmente, tu acaba gerando uma demanda que nem existia.
Ah, eu não queria alugar um apartamento a 5 mil. Mas agora que tá 1.000, agora eu vou alugar. Em vez de eu morar Vai junto com a todo minha mundo. filha, Sim, eu vou alugar um para mim e para minha filha. Ou seja, sim. né, tu acaba perturbando um pouco o mercado. Isso gera custos, né, para a sociedade. E a gente tem que cuidar um pouco com essas medidas mais intervencionistas. É, Nem é, toda intervenção vem por mal, né? Mas algumas a gente tem que a ficar de olho. economia, a economia não é matemática, né? A economia, se fosse matemática, seria muito simples, né? Um mais É um ia uma dar dois ciência sempre, né? social, é isso É. mesmo. Ó, nós estamos chegando no finalzinho aqui, porque o Instagram derruba minhas lives com 1 hora, tá? Ah, é Deu 1 hora, mesmo? ele me derruba. Ele me derruba, né? Ah, Então ele vai derrubar daqui a pouquinho. Então, eu já faço aqui o jabá final e aí a gente continua a conversar até cair. Onde é que a gente te encontra, o trabalho que você está fazendo, teu blog, onde é que a gente consegue saber esses paranauês todos que você está contando para tua turma aí? toda essa loucura. Bem, eu me concentro aqui no Instagram mesmo, né? Um grande hobby. Eu adoro falar sobre. Como é que você falou mesmo, Luciano, no início da live? Descomplicando assuntos complexos? Como é que era? Era assim que tu Não, falou? como é que é? Explicando o impossível, inexplicável. Explicando o Explicando o inexplicável. inexplicável. Eu adorei isso, Sim. assim, de uma maneira. Então, eu tento explicar um pouco o inexplicável, né? E falar É, sobre economia. Eu gosto muito de política e filosofia política, porque, querendo ou não, a economia ela é bem apaixonante porque ela atinge várias áreas, né? Desde a sim, psicologia, né? Uma curiosidadezinha, assim, 5 minutos para fechar e para atrair o pessoal ali para o meu peixe, né? Vocês sabiam que o plano real, quando a gente foi salvo daquela hiperinflação, que eu não me lembro, eu era criança, mas tu com certeza, né, imagino que deve ter mais memória sim, sobre isso. A gente foi salvo por uma jogadinha de mestre de economia comportamental, totalmente sim, psicológico. Porque o governo colocava ali do lado, né, do preço real das coisas ali que estava subindo a cada dia, ele colocava a unidade real de valor. Para as pessoas começarem a se desvincular daquela expectativa de inflação, né? Então, a economia, isso salvou o Brasil, né? Sinceramente, depois, aos poucos, se substituiu a moeda, né, pelo real. Isso salvou a gente de uma É, lama, né? Então, pouca gente lembra, mas nós tivemos uma quase moeda. uma quase moeda. A gente teve uma quase moeda. Era o RV, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Era uma quase moeda, era uma maluquice, mas foi isso, né? Mas Foi essa funcionou, muleta aí, funcionou. né? E foi uma jogadinha de psicologia, né? De economia comportamental. Então, a economia ela é apaixonante porque ela abarca muitas áreas, né? E a filosofia Uhum. política é uma delas que eu também sou apaixonada, né? Então, eu dou meu espetáculo ali de filosofia política, apesar de não estudar isso, trabalhar com isso profissionalmente, é um assunto que eu mais leio, assim, né? Tirando economia. E eu trabalho com tributação, né? Então, eu trabalho na Secretaria da Fazenda. Então, o meu dia a dia é de tributo, né? Meu dia a dia é, especialmente, né, Legal, ICMS. Então, eu falo muito sobre economia também. legal. Então, convido vocês a acompanharem a Raquel aí. Vão vendo aí que toda hora ela entra lá contando uma historinha que tem a ver com esse dia a dia da gente aqui, né? O meu jabá, para vocês que já me conhecem, já sabem como é que é o esquema. Estamos com 1 minuto e 58 sobrando aqui, vai cair já já. Então, convidar, acessem o academiacafebrasil.com.br. Academia Café Brasil é o plano novo de assinatura que eu estou colocando ali para esse monte de conteúdo que a gente faz aqui no nosso dia a dia, né? Raquel, esse papo aqui pode durar 26 horas pintando essa loucura que é esse manicômio brasileiro, né? Tem muito para ser feito aqui. Eu espero que você consiga segurar o rojão aí do teu lado, explicando para as pessoas o que dá para entender, né? Qual é o Instagram da Raquel? Como é que é o Instagram? Fala para a gente aqui. Raquel Zucchi Silveira. Zucchi se escreve com 2 Cs. Z-U-C-C-H-I Silveira. Raquel Raquel Zucchi Zucchi. Silveira. Perfeito. Isso. Então, seja bem-vinda sempre aí. Eu vou te convidar mais vezes para a gente trocar uma ideia aí. Quando começar a Viu? tramitar a reforma lá no Congresso, a gente fala de novo. Isso aí dá papo para umas 5 horas de live. Eu já recebi os inputs da reforma lá, cada um mais maluco que o outro, né? Aliás, eu Ali publiquei no vai meu ser Facebook complicado. hoje, uma matéria do Valor Invest, explicando o que foi como é que você falou aí, essa redecoração, como é que é? Então, uma Essa reforma. redecoração, isso. Não é uma Essa, reforma, é uma decoração nova. sim, sim. Já botei lá, tá no meu Facebook. Saiu no Legal, Valor legal. e fala exatamente o que você comentou aí, sabe? É desse tamanho, é uma mudançazinha, é importante, precisa ser feita, mas ela é muito pequenininha e não resolve muito. Ó, a Exato. Rafaela aqui publicou o Instagram da Raquel aqui para vocês, está no comentário aqui. Tá? Obrigada, Temos Rafa. 20 segundos aqui, então, muito obrigado, viu, pelo convite, obrigado Eu que por te compartilhar com agradeço, a gente Luciano. na Adorei o segunda-feira. papo. Né? Amanhã tem uma loucura gigantesca acontecendo no Brasil, então cuidem-se todos aí, todo mundo com segurança
fazendo acontecer, tá bom? 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado.